Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa da Momento Diabetes, a nossa série Show Fake News, que estamos gravando em homenagem a 9 anos da Momento Diabetes. O nosso aniversário será no dia 26 de junho e até lá teremos sempre um vídeo novo aqui para você. A minha pergunta é: qual é a sua maior dúvida, o seu maior mito, a maior mentira que você já ouviu sobre diabetes? Conta pra gente aqui nos comentários. Eu sou a Letícia Martins, sou editora-chefe da Momento Diabetes e hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui no nosso estúdio o Dr. Israel Diamante Leinerman, que é endocrinologista pediátrico, trabalhou durante 20 anos na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, escreveu capítulos sobre diabetes em mais de 20 livros médicos e é especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria e também pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Dr. Israel é professor de curso de pós-graduação e tem uma larga experiência sobre diabetes tipo 1. E nós vamos perguntar para ele quais são os sintomas, quais são os tratamentos e também vamos falar de uma complicação muito comum e muito temida do diabetes tipo 1, que é a cetoacidose diabética. Dr. Israel, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer aqui estar nessa comemoração do Momento Diabetes, né? É uma revista assim que tem uma importância assim muito grande para quem é diabético, uma fonte de informação que assim é uma das primeiras coisas que eu falo quando o diabético vai para o consultório, que assim o melhor tratamento do diabetes é a informação, e a informação precisa e fácil para o paciente, para ir atrás disso. E assim, eu fiquei conhecendo eu não realmente assim, eu não conhecia, eu fiquei conhecendo naquele evento que a gente se conheceu aí há 2 semanas atrás, e é uma boa opção para o diabético começar a se familiarizar, porque quando eles ficam diabéticos, depois aquele baque inicial, que sempre é duro para o paciente, pior ainda para a família, assim, é uma hora que o médico não está pensando em dar muita informação, o médico está pensando, nesses momentos iniciais, fazer com que esse paciente vá para casa em segurança, não tenha uma complicação como cetoacidose diabética, mas também não tenha hipoglicemias, e se tiver, reconhecer o mais cedo possível para tratar e não complicar. Só depois que passa esse baque inicial, que a nossa preocupação é não internar mais esse paciente diabético, é que a gente incentiva eles a procurarem fontes de conhecimento, né? Desde que sejam fontes confiáveis, como a revista, como o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, de Endocrinologia Pediátrica, da ADJ, das associações, né? Então, dos acampamentos, né, de diabéticos, assim, conhecer outras pessoas diabéticas, isso aí eu acho importantíssimo. No início é aquele mar de dúvidas, né? É aquele susto absurdo. E aí se vier com um monte de informação, com aquela enxurrada de informação. Não adianta nada. Aí fica pesado. Eu falo assim, ó, hoje é só consulta de sobrevivência, né? Saber fazer o teste, também, fazer. Né, doutor? A consulta inicial também é uma acolhida que o médico faz para que a família fique menos desesperada, né? Dificilmente tem uma mãe ou um pai de diabético que não chore na primeira consulta. Mas aí depois todo mundo vai bem, todo mundo se acostuma e... É isso que esperamos. Exatamente. E doutor, o senhor falou uma coisa que é verdade, informação confiável. Se o senhor não falasse, eu ia falar. Porque nós começamos 9 anos atrás com o Momento Diabetes, justamente porque não existia internet tão como é hoje, né, tão acessível, e porque o que existia às vezes era duvidoso, né? Não que hoje não tenha, né? Então, acho que informação confiável é aquele medicamento seguro, né, que o médico prescreve, né? Pois isso é importante. Então, que bom que nos conhecemos, né, doutor? O doutor Israel, ele atua em São José dos Campos, que é uma cidade que pertence ao Vale do Paraíba Paulista, que é onde é a sede da Momento Diabetes também. E é um prazer ter um especialista, né, um endócrino
pediátrica. Eu queria avançar na nossa conversa por aí, doutor. Quando que o senhor começou a atuar e por que o senhor escolheu essa especialidade, a endocrinologia pediátrica? Assim, desde a época da faculdade, eu gostava muito de endocrinologia, porque assim, é uma especialidade assim que você consegue pensar desde a fisiologia, por as doenças vão aparecendo, como é que aparecem, a nível celular, gostava muito de fisiologia no começo da faculdade, e assim, a especialidade que mais envolve a fisiologia e depois a fisiopatologia, ou seja, o mecanismo de geração da doença, eu sempre gostei muito na faculdade. E gostava de endocrinologia, eu passei por, assim, na época de faculdade você muda de especialidade umas 30 vezes, né? Passei na ortopedia, vou ser ortopedista, Se encanta várias né? vezes. Mas assim, a hora que eu passei na endocrinologia, eu falei, opa, aqui é o meu lugar. diferente, aqui é diferente. Aí depois eu passei na pediatria também, eu gostei muito da pediatria. Aí teve um tio meu que era pediatra, faz os dois, faz endocrinologia pediátrica. Tá bom, é uma boa opção. Aí acabei sendo o primeiro endócrino pediatra daqui do Vale do Paraíba. Olha que legal, que orgulho pra gente, né? Estamos aqui no nosso auditório, Momento Diabetes está com plateia. Quero que fale um oi, Fernanda Tupinambá. Nossa querida Fernanda, que é nutricionista, doutora, e tem diabetes tipo 1 também. Então, prepare as perguntinhas aí. Embora a Fernanda tenha descoberto diabetes já na fase adulta, né, Fernanda? Mas se surgirem dúvidas. E uma querida também que já nos deu entrevista aqui, a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. A Ana é a nossa diabética tipo Sol, que inclusive já foi, né? É ainda, né, paciente do doutor Israel. Doutor Israel, endocrinologia pediátrica acompanha o paciente até que idade? Bom, normalmente até os 18. Tem uns que ficam insistindo em ir depois, assim, a gente tenta empurrar para o endócrino de adulto. Desmamar. A mãe, mas não dá para continuar. Eu pergunto para a mãe, você vai no pediatra até hoje? Não, então... Tá, então até os 18 mesmo. Tem outras preocupações que surgem depois dos 18 anos, né? Às vezes 19, às vezes 16 tal. Já tive adolescente diabética que engravidou e tal. Mas, assim, a gente perde um pouco o foco da endocrinologia pediátrica, né? Mas, assim, o que dá para a gente resolver, a gente resolve. O que não der, encaminha para o colega, né? Perfeito. Doutor, vamos falar um pouquinho para a gente contextualizar, apesar de a gente ter outros vídeos aqui no canal, sobre o diabetes tipo 1 em crianças, né? O que causa e quais são os sintomas dessa doença? Bom, o que causa é, vamos dizer, multifatorial, né? Uma sensibilidade genética associado a uma doença autoimune. O que é isso? É a criação de anticorpos contra as próprias células do pâncreas que produzem insulina, né, contra as células beta, e às vezes desencadeada por um vírus. A pessoa tem uma virose, ela produz anticorpos contra certos tipos de vírus, por exemplo, o Coxsackie, né? E aí, por um erro no sistema de defesa, que assim, tem partes das células que são parecidas com partes desse vírus, que esses anticorpos começam a atacar as células do pâncreas. O vírus provoca o diabetes. Vamos dizer, ele é a estopim. Nem sempre tem essa virose. Às vezes, é um dos motivos. Tem muitos motivos. Mas, assim, o principal motivo é o que a gente chama de doença autoimune. Tem muitas pessoas que associam o surgimento do diabetes tipo 1 a um trauma, a uma situação, por exemplo, os pais se separaram, um acidente que aconteceu. Isso pode desencadear o diabetes? Isso é gatilho? Como se fala, né? Então, assim, é raro. Assim, não tem nada provado que isso acontece, né? Porque, vamos dizer, qualquer estresse forte gera um aumento do cortisol, que é o hormônio de estresse.
E o cortisol, como a gente sabe, aumenta a glicemia. Mas assim, por exemplo, separou, estressou hoje e amanhã já acabou o estresse? Então, vamos dizer, se é possível, é possível. Mas às vezes era aquele diabetes que já estava acontecendo, porque você só vai ter os sintomas de diabetes quando mais ou menos 70% das células já foram atingidas. Até isso não acontece. Só acontece assim, se você pegar por acaso num exame de rotina e tal, mas assim, mesmo assim, nessas fases do exame de rotina, você vai falar, faz exercício. Às vezes não. Mas os sintomas começam quando mais ou menos 70% das células foram atingidas. Perfeito. E quais são os sintomas, doutora? A gente ouve muito falar, a própria Ana contou aqui pra gente, né? Então tem lá aquela vontade absurda de fazer xixi toda hora, emagrecimento, né? Isso é o que mais acontece? Quais são os outros sintomas? Então, depende da idade da criança. Eu tenho crianças que ficaram diabéticas no período neonatal, com menos de um mês de vida. Então, essas crianças, a gente percebe uma irritabilidade, que assim, não teria porquê, uma avidez muito forte por água, mais do que pelo leite materno. Você percebe a boquinha seca, as fraldas transbordando de xixi. Nossa senhora, troca de fralda toda hora e tal. O alerta, inclusive, teve uma campanha da Sociedade Brasileira de Diabetes para fazer o diagnóstico mais precoce. E essas crianças com menos de 5 anos de idade, é difícil as pessoas acharem que assim, as pessoas, não, o diabetes começa com 7, 8 anos. Não. Pode começar. E tem muitos que ainda acham que é só para mais adulto, né? Então tem ainda esse mito, né? Então, tem bastante. E aí não desconfia que pode ser isso. Exatamente. Então é a criança que vive irritada, vamos dizer, mesmo que ela não saiba falar, você fala, nossa, ela tá diferente, tá esquisita, tá? Aí você dá uma água para essa criança, parece que é o desespero dela de tomar, desespero que ela de tomar, queria. e assim, Então água, precisa ela desconfiar toma leite, disso. não toma e tal. E precisa desconfiar disso mesmo numa cidade quente como a nossa, né, doutor? Porque às vezes a pessoa acha que é do clima, né? Exatamente. É difícil fazer o diagnóstico antes de 1 ano, mas assim, é absurdo a quantidade de fralda que eles trocam, não ganha peso, perde peso, também não quer leite, só quer água, né? Entendeu? E geralmente, quando a gente faz o diagnóstico, já vem até meio tarde para a gente, porque ninguém pensa que uma criança tão pequena possa ficar diabetes. E aí, naquela criança um pouquinho maiorzinha, eu vi alguns relatos de mães dizendo que a criança que já tinha deixado de usar fralda para dormir, começou a fazer urinar. Esse é um dos sintomas clássicos mesmo, das crianças entre 2 e 5 anos de idade. Geralmente as mães não se atentam também que pode ser o diabetes. Não se atentam, e é importante lembrar que isso pode acontecer. Bom, a criança já conseguiu ter o controle urinário, por que perdeu? Primeira coisa a pensar é diabetes. Perfeito. Né? A criança que dormia a noite inteira, acorda várias vezes para beber água ou fazer xixi, o que é? Isso daí é normal? Não é normal. A criança não toma bebida alcoólica para beber, para acordar à noite. Toda hora, né? Então, agora, se for adolescente, adolescente, tem que sim. Né? Doutor, eu quero fazer um parênteses, a gente está falando do diabetes tipo 1, mas como o senhor é endócrino pediátrico, como que está o diabetes tipo 2 em crianças? Tem aumentado? Olha, antigamente era bem raro, muito raro. A gente achava até que nossa, porque tem uma espécie, vamos dizer, uma tribo de índios que a gente chama Pima americanos, que eles têm, dos Estados Unidos, que tem uma incidência muito alta de diabetes, né? E que eles, vamos dizer, alguns saíram da tribo e passaram esse diabetes tipo 2 para outras. Mas agora, não, é porque assim, a obesidade e a falta de exercício tá muito forte,
E assim, e elas começam a ter uma certa resistência insulínica desde cedo. A gente vê crianças com 5, 6 anos já iniciando a cantose nigrans. É aquela mancha, Que é né, aquele escura, que escurecimento aparece das dobras, em dobras. geralmente do pescoço, da axila. E aí começam a, vamos dizer, não, isso daí é um sinal da pele que está iniciando uma resistência da ação da insulina. Aí continuam engordando, continuam... Os sintomas são bem diferentes, né? Bem diferentes. Do assim, às tipo 1. vezes eles não têm aqueles sintomas clássicos, mas em compensação, as complicações neles, por ter um diagnóstico bem mais tardio, aí acaba tendo complicações mais frequentes até do que do tipo 1. E mais cedo, né? Essa acantose nigricans, né? É assim que fala, né? Que o senhor falou, tem muita gente que confunde com sujeira, não é? Fica eu já vi Isso mãe é comum, né? ferir o pescoço de criança, limpar. de tentar limpar, de tentar tirar e era acantose nigrans. Gente, fiquem muito atentos. A gente fez já tem muito tempo isso, uma matéria. A gente fez uma revista especial sobre cuidados com a pele. E aí a gente trouxe esse assunto e muitas mães relataram que não sabia. E é um sintoma da resistência insulínica. Ela pode aparecer além do pescoço em outras partes? Dobras, normalmente dobras. O mais comum é Braço. pescoço, nuca, axila. Esse é o sintoma mais aparente, então, do diabetes tipo 2 em crianças, que pode ser em adulto também. E normalmente são crianças bem obesas, assim, que não fazem nada de atividade física. E já é uma preocupação regular para os médicos hoje. Ao tipo contrário 2. das crianças com diabetes tipo 1, elas têm insulina aumentada em vez de diminuída. Só que o pâncreas, então, para conseguir manter a glicemia, aumenta muito a produção de insulina. E aí, uma hora, o pâncreas fala, chega, não aguento mais. E aí começa a falhar. A gente pode até trazer, né, Fernanda, futuramente um tema mais voltado para o tipo 2 em crianças, que é bem interessante e preocupante. Né? É preocupante, é interessante, mas ainda, no Brasil, ainda não é assim tão comum. Mas assim, essa fase de resistência insulínica tal, em que, vamos dizer, a recomendação é a gente já começar com os hipoglicemiantes orais, tipo metformina para as crianças e tal, já está característico da adolescente, dificilmente com a acantose nigrans, se não consegue emagrecer, já começa uma... Já entra, você não consegue controlar, né? Exato. Perfeito. Mas vamos voltar, então, para o tipo 1. Muito assunto, a gente não vence, né? Então, o senhor falou dos sintomas, né? Que são bem clássicos, bem característicos do tipo 1. E que muitas vezes a pessoa, né? A criança já chega para o médico naquele estado mais severo, né? Então, a maior parte dos casos já chega numa cetoacidose. Doutor, eu queria que o senhor começasse também explicando o que é essa palavrinha que me trava, cetoacidose diabética. Então, a cetoacidose diabética, ela, voltando à fisiologia, né? A criança sobe a glicemia. Por conta de subir a glicemia, ela puxa a água, vamos dizer, a água corpórea para a corrente sanguínea, e essa água é eliminada pelo rim. Então, na verdade, ela toma muita água, mas essa água vai para a corrente sanguínea, é eliminada pelo rim e começa a urinar demais. E começa a desidratar essa criança. E a desidratação leva ao aumento, à diminuição do pH no sangue. Né? Então, é acidose. E aí, esses sintomas... Às vezes, a própria acidez do sangue faz com que essa criança vomite e perca mais líquido ainda. Aí, por exemplo, ela chega às vezes no pronto-socorro, se acha, deve ser uma virose gastrointestinal, chega vomitando, desidratada. Mas assim, tem que chamar a atenção que, ela está vomitando, está desidratada, mas ainda não teve diarreia. Então, é um sinal também de alerta. Mas, assim, aí começa aquela acidez, começa a gerar uma substância que se chama corpos cetônicos, que é por isso o hálito de maçã, por conta desses coles... hálito cítrico, né? Esses hálitos de maçã, né?
E aí começa a se junta um aumento da glicemia com uma diminuição do pH do sangue e a desidratação. E aí essa criança às vezes chega tão desidratada que ela chega chocada, que a gente fala no pronto-socorro. Ou seja, não consegue manter a pressão sanguínea suficiente para o coração bombear sangue para o resto do corpo. Aí começa a baixar o nível de consciência até que ela entra em coma. O corpo vai desligando, né? O cérebro vai desligando para poupar energia. Por conta de falta de pressão sanguínea no sangue. E aí... É aquele desespero, né? Pra todo mundo. Às vezes, por exemplo, ela chega com tanta acidose na UTI, a gente é obrigado a colocar em ventilação mecânica para que ela consiga eliminar pela respiração o CO2 do sangue para diminuir o HCO3. É assim, é o ácido carbônico, né? Então, é uma condição muito grave. De emergência médica. De emergência, com indicação de UTI, e que 30% dos casos, nos melhores hospitais, assim, pode evoluir para o óbito. Olha, 30%. É muito alto. Por isso que é importante essa informação, né? Porque se os pais... O mais importante ainda é o diagnóstico precoce. Claro, não chegar nisso. Melhorou bastante, viu? De uns tempos para cá, melhorou bastante. As crianças chegam pela primeira vez desidratadas no consultório, mas não em cetoacidose, porque cetoacidose leva alguns dias para acontecer ainda. Tá. Exatamente, eu ia perguntar isso para o senhor. Para chegar nesse quadro de cetoacidose, como que está esse controle glicêmico dela? Se fosse medir, por exemplo, não dá nem número, né? Olha, eu guardei no consultório essa glicemia de uma criança que chegou com 3.200 de glicemia. Eu nunca ouvi isso, doutor. Eu guardei, eu tenho prova do exame dessa criança. Como que ela ficou? O legal é que ela tinha as fontanelas todas abertas, então ela teve um edema cerebral, mas como o cérebro não era fechado, aguentou essa expansão do cérebro, porque o nosso cérebro é todo fechado, se o nosso cérebro se expande, não tem por onde expandir, e aí eu dei alta do hospital para essa criança super bem, pulando com 800. Com 800, que já é algo absurdo. Absurdo, né? Mas, e assim, aí você não pode ter muita pressa para baixar também. E... Quantos dias, o senhor lembra que ela ficou internada? Ficou 10 dias, mas é que ela assim, estava tão bem com 800, eu falei, não, vamos diminuir um pouco mais devagar, porque senão... Gente, a medicina é incrível mesmo, né? A gente... Doutor, eu estou desde 2012 nessa área entrevistando médicos e pessoas com diabetes, eu nunca ouvi esse relato. Graças a Deus, eu falei, não, eu não vou devolver esse exame para paciente, porque esse exame é meu. Não, é meu. Eu peguei o exame original do laboratório. Interessante, doutor. Mas, como o senhor falou, é importante o diagnóstico precoce para que não se chegue nem perto disso. Pois né? Vamos dizer, a maioria das crianças, quando já tem as fontanelas fechadas, né, do cérebro, fontanela é aquela... Eu ia perguntar, quando você vai fazer um raio-x de uma criança pequenininha, parece que o cérebro é todo, o crânio é todo cortado. É aquela moleira. Fontanela é a moleira. Então é tudo aberto assim. Então, se o cérebro se expande, como não tem nada fechado, né? O crânio também se expande. Mas assim, crianças maiores que já têm as fontanelas e as suturas, que a gente chama suturas do cérebro fechadas, passou em 300 e pouco. Se tiver desidratado, já é um quadro bastante grave. Sim, aí é um risco, né? Então, perfeito. Então, agora que a gente entendeu isso, como a gente faz para não chegar numa cetoacidose diabética? Muito bem. Que eu acho que é o ponto auge aqui da nossa entrevista, para que os pais possam ficar tranquilos que não há necessidade, né? Depois do diagnóstico, chegar nisso, né? Não, depois do diagnóstico, é difícil chegar. Assim, a não ser que seja... eu já tive assim, adolescentes que ficam
Ai, adolescentes é triste pro A médico. rebeldia, hein, Ana? Pro médico. Eu não queria Pro entregar médico. ninguém, não, doutor? Pro Mas como ela médico, mesma apresentou isso na live dela. essa época de adolescente para o médico assim, é desesperador. Você não pode nem exigir um tratamento perfeito, porque você vai infartar muito antes de você conseguir acabar o tratamento desse paciente. Mas assim, normalmente, depois que você faz o diagnóstico, é muito difícil a criança entrar em cetoacidose. Vamos dizer, quando a criança já tem o diagnóstico de diabetes, a gente orienta que assim, a glicemia subiu acima de 200, 200 e pouco, para começar a beber muita água. Né? E esse excesso de água que a criança toma já vai lavando. Essa hidratação é importante para baixar. Exato. Aí não deixando ficar desidratado, e você já... Depois, olha, eu tive só, mesmo sendo adolescente, aqueles adolescentes ruins de tratar, assim, eu tive, sei lá, uns 4, 5 casos assim, de cetoacidose grave, que precisaram ir para UTI. Mas tem que ser muito relativo. Tipo assim, tomar uma dose a cada 4 dias, quando tinha que tomar 6 por dia, né? 5, 6 doses por dia, tomar uma dose a cada 4 dias. Mesmo assim não fica descontrolado, hemoglobina glicada alta, bebe muita água e tal. Mas aí dá um azar de pegar uma infecção de garganta, uma pneumonia e tal. Aí uma coisa piora a outra, aí já era. Aí é cetoacidose mesmo, é UTI. Pois é, né? Assusta esses casos, né, menino? Eu tô com a minha plateia aqui assistindo, né? A adolescência é difícil mesmo, Ana? É. Qual que é a sua experiência aí? Brevemente, que a gente tem um vídeo com a Ana aqui no canal. Adolescente. A gente não escuta. Ela entra por um e sai por outro ouvido. Pois é. Ainda mais mulher que daí entra na... Ainda tem essas mudanças hormonais, né? É, tem bastante. É bem difícil, falo. Por experiência própria. É, tem um vídeo da Ana aqui que ela conta tudo, doutora. Inclusive, ela conta que foi uma hipoglicemia que mudou a vida dela, né? Que foi esse ponto de virada. Doutor, para a gente fazer um intervalo aqui nesse tema mais tenso, né? Agora indo para um tema mais leve, ou não, né? Vai depender do senhor aí com a resposta. Nosso programa aqui tem o tema do show fake news, né? Certo, porque a gente quer afastar de vez aqui mitos que vêm de longa data, né? Nesses anos de experiência do senhor, qual é o maior mito que o senhor já ouviu, né, dos pacientes sobre diabetes, que ainda o senhor precisa esclarecer aí? O maior mito que a gente combate no consultório é assim, a dose de insulina em excesso faz mal para a saúde? Então, esse é o maior mito que tem, vamos dizer. Normalmente, quando a pessoa precisa tomar uma dose maior, vamos dizer, ela vai tomar. Vamos dizer, o que faz mal não é a insulina, é a glicemia ficar alta ou muito baixa. Então, o mito, assim, que vem desde antigamente, né? Por exemplo, tipo 1, não pode comer doce, não pode comer massa, não pode comer pão e tal. Não. Vamos dizer, a nutricionista orienta, ensina a contar carboidrato e tal. Você faz lá a relação insulina-carboidrato. É uma criança que vai numa festa de aniversário, vai comer o que tiver lá na festa de aniversário, a mãe vai saber fazer a contagem de carboidrato e vai corrigir, ela vai ficar saindo. Tem um caso de um adolescente, mas ele era bem controlado. Eu falo que era porque os adolescentes, depois que viram adultos, vão para o endócrino de adulto, né? Então não é que morreu, acompanhou não. até o momento que ele era controlado. Se ele está hoje... Não, ele tá, geralmente né? ele era um cara bem legal. Aí ele foi num rodízio de pizza. Opa. E comeu 40 pedaços de pizza. Como assim? Pois é. Eu falei assim, nossa, você é muito animal. Eu não consigo conceber uma pessoa comer mais do que 40, 3, 4 gente. pedaços. O cara foi surreal. e comeu 40 pedaços de pizza. Tendo ou não diabetes, é surreal isso. Exato. E aí, ele falou assim, ó, você me orientou que a cada 2 horas eu posso fazer uma dose de insulina rápida. Bem, eu fui já um pouco hipoglicêmico, fiz
a dose de insulina a hora que eu sentei na mesa. Depois de 2 horas eu fiz outra, e a hora que eu saí, depois de 2 horas eu fiz outra. E como é que estava 2 horas depois desses 40 pedaços de pizza? Para mim, não é possível que cabe isso dentro de um estômago. Eu estava 160. Ele, para comer esses pedaços de pizza, ele aplicou 4 doses. Ele foi preparado para o crime mesmo, né? Foi preparado para o crime. Exatamente. Foi consciente assim, do que ele queria fazer, né? De arrepiar qualquer nutricionista, né? Fernanda está aqui de queixo caído. Não recomendamos, tá? Então, mas assim, se é uma pessoa bem controlada, que está bem naquele dia, faz exercício físico, e o exercício físico é uma coisa assim, que quando o diabético vai da primeira vez no consultório, eu falo assim, é que nem uma dose de insulina. Porque assim, para mim, é tão importante quanto a insulina para um diabético. E às vezes as mães falam assim, nossa, mas ele tomou 30, 40 unidades de insulina para ir nessa pizzada. O pior é se ele fosse na pizzada e saísse de lá com 300, 400 de glicemia. Tomasse, né? E não tomasse esse. Entendi. Então, quando o senhor fala de tomar uma dose alta, é diferente de tomar uma dose alta errada, né? Exato, então, você faz um cálculo, né, Fê? Vamos supor, a pessoa está contando, faz a contagem de carboidrato. Aí, se ela tomar uma dose maior do que o previsto, aí dá ruim. Exato. Agora, não é a quantidade de dose que é um problema, então, né? Exato. Entendi. Então, principalmente legal isso, né? os antigos acham que quanto maior a dose de insulina, pior é o caso de diabetes. Não, eu já tive diabético e assim, e a dose, o legal é que nunca é fixa, nunca é fixa. Então, por isso é importante a importância de contar carboidrato, porque assim, por exemplo, eu tive uma criança que ficou diabética com 2 anos de idade e com 5 anos fez uma leucemia. Aí nas 20 sessões de quimioterapia, tinha uma dose cavalar de corticoide. E aumentava muito a glicemia. Então a gente já sabia. Começou a quimioterapia hoje, triplica as doses de insulina. Acabou a quimioterapia, volta à dose normal. Ele fez isso 20 vezes, nunca teve problema. Hoje ele já é adulto, se curou da leucemia e está lá com o diabetes dele super bem controlado até hoje. De muita gente fina. Essa dose alta não vai dar um efeito colateral na pessoa. Não. Se você precisar uma unidade para controlar a sua glicemia, para ela estar, depois de 2 horas, você comeu, ela está abaixo de 150, 160, tudo bem. Agora, se você precisar de 200 unidades para estar o mesmo valor, 150, 160, tudo bem também. Perfeito. Mas aí, claro, né, que vai ter o acompanhamento médico, claro, né? Claro. Para poder ver como que tá esse tratamento no geral, porque daí tem atividade física, o que a pessoa está comendo, né? Exatamente. Mas interessante esse mito. Essa perspectiva eu ainda não tinha visto, Fê. Muito legal essa fake news. Porque uma que eu escuto muito, né? Inclusive no livro, que depois eu quero presenteá-lo, que é esse livro que está aqui, tá apontando certo? Esse que está atrás de mim. 100 anos de insulina. Um dos capítulos a gente fala que muitas pessoas têm a insulina como um castigo, né? Até uma das histórias que a gente relata no livro, o médico, isso a gente está falando de 40 anos atrás, o médico ameaçou a pessoa, olha, se você não se cuidar, você vai ter que entrar na insulina. Né? Então, a forma como às vezes a insulina é encarada faz parecer que é algo ruim, né? E a insulina é esse hormônio que vai trazer vida, né? Que vai ajudar a pessoa a viver mais e com qualidade, né, doutor? O que mais me chocou nesse sentido que você está falando, eu já fiz 2 vezes estágio lá no Instituto da Criança com Diabetes de Porto Alegre. Lá do doutor Balduino. Nossa Senhora, é assim, é um negócio do outro mundo isso, o Instituto da Criança com Diabetes. A Momento Diabetes é parceira do Instituto. Nós temos uma parceria, firmamos o ano passado, e é com muito orgulho, porque é uma história incrível, né? Desde a fundação até o que é feito hoje lá. Mas conta, por favor. E uma vez eu tive uma aula com o professor Balduino, e ele falou assim, que falava assim para os pacientes dele, eu até
copiei esse slide, eu tenho esse slide quando eu dou aula de diabetes também, eu mostro esse slide. Castigo era isso. Era uma foto de uma criança numa enfermaria de diabetes, quando não existia insulina, todas assim, extremamente desnutridos, desnutrição grave, esperando a hora da morte. Então, isto era castigo. Quando a insulina veio, acabou. Acabou. Mesmo que naquela época a insulina era ruim, tudo bem, mas não se morria mais disso. Já não era uma sentença de morte. Exatamente. Então, a insulina foto é impressionante mesmo. É impressionante. Todo mundo que mexe com diabetes já viu uma foto dessa. E é assim, é impressionante. Parece uma máquina transformadora que as crianças entram, tomam insulina e saem, depois já estão transformadas com o corpo mais vigoroso. Teve uma foto lá em comemoração do lançamento da insulina que mostrava a criança como é que ela estava antes, prestes a morrer, e depois de alguns dias de insulina. É outra cara, outra criança. Não faz menor sentido. Dói. Castigar não a insulina. Não dói. Hoje em dia, quando as mães vão no consultório, eu falo, primeiro eu vou enfiar a agulha na sua barriga antes de enfiar na dele. Eu enfio na barriga da mãe. Tá vendo a dor que sente? A dor, nossa, não dói nada. Entendeu? Então, depende do jeito que Claro, que administra. Tem diferença também se a insulina está na temperatura adequada, né? Mas assim, as mães se espantam de ver o quanto não dói a aplicação de insulina. E assim, depois que eu comecei a ver que as mães, eu tô com dozinha de aplicar. Foi na primeira vez no consultório, enfio. Olha que pedagógico. Ô, Ana, foi com você, foi assim? Sua mãe levou uma picadinha? Ele que aplicou a insulina em mim. Você tava com medo. Mas acho que num primeiro momento, o medo da injeção trava, né? Trava sim. Em comparação ao que é o tratamento sem a insulina, daí não tem como ficar assim, né? Por exemplo, quando você aplica na barriga da mãe antes de fazer a primeira dose na criança, a mãe leva até um susto, assim, nossa, mas não dói nada, zero. A mãe já, cala a boca aí, moleque, vai fazer que não dói nada, e puf! Aí a mãe não tem mais tanta dó do pequenininho que vai tomar. Falando nisso, né? Até porque serão várias aplicações ao longo do dia. Né? Então aí a mãe perde a dó. Bem pedagógico, senhor. Então, por exemplo. Mas é isso, temos assuntos mais urgentes, né? E hoje a transformação do tratamento, o senhor acompanhou, né, doutor? O senhor está aí na área há um bom tempo, viu essa transformação em loco, né? Então, assim, a mudança de insulina, que antes era de origem animal. Hoje a gente tem vários análogos de insulina que ajudam muito, né? Como que foi para o médico essa transformação toda? O que mais impressionou o senhor? Porque quando a gente fala de tempo, é até pouco tempo, né? É pouco. De tantas transformações. Por exemplo, eu acabei minha residência de endocrinologia pediátrica em 1990. Então tem 30... Meninas, ajudem. 35 anos. Tem 35 anos que eu acabei a residência. Naquela época, então tinha aqueles tijolão de medir a glicemia. 35 anos já tinha insulina no SUS, né? Já tínhamos Já, mas era NPH. Era NPH. NPH. Irregular também. Mas, vamos dizer, você medir a glicemia era extremamente caro. Vamos dizer, naquela época tinha hiperinflação no Brasil e a gente, por exemplo, dolarizava tudo. Para você ter uma ideia, um tubinho de fita de glicemia custava $100 na época. Um aparelho de glicemia custava $1.000. Então, assim, ninguém tinha dinheiro para ficar medindo 6, 7 vezes. Então, assim, os aparelhos foram diminuindo. Hoje em dia você ganha até de graça, né? Vamos dizer, hoje em dia não tem motivo para você não fazer uma ponta de dedo.
Daqui a pouco o SUS vai estar fornecendo também os monitores contínuos, Os sensores, os né? sensores de... Vamos torcer e fazer pressão para que isso ocorra o quanto antes, né? Não tem por que exato. mais. Tem já algumas cidades Várias cidades, né, que já já disponibilizam. disponibilizam. E assim, Vamos fazer um parênteses aqui para Taubaté. São José dos Campos já tem, não? Ixi, não. Taubaté, São José dos Campos. Tomar essa dianteira aí, hein? Pois Sérgio é. Vitor, Não, por dianteira, favor. olha. Dianteira não vale, né? Não, porque assim, ó, Caçapava, se eu não me engano, fornece, se eu não me engano, se não fornece, tá para começar a fornecer. Queremos conhecer São essas Sebastião, Ilhabela. Ilhabela Tem um caso muito interessante lá. Doutor, qual é a diferença no tratamento com o sensor de glicose, com as insulinas adequadas? Isso na prática, para quem não conhece, né? Ou para quem ainda está inseguro, que não usa tecnologia, o que muda na prática, na vida da pessoa e no resultado, né? Nos exames. Olha, facilita muito a vida dos diabéticos, porque eles têm o diabetes na mão. Se eles sabem, por exemplo, interpretar as setinhas, eles sabem que eles vão ter uma hipoglicemia antes de ter. Sabem que a glicemia está aumentando de uma forma muito rápida e começam a agir mais rápido. Então, vamos dizer, a cetoacidose, para quem usa sensor de glicemia, a não ser que seja aquele adolescente que não, eu quero morrer amanhã, né, que vou tomar uma vez por mês insulina. Então, esse daí não tem jeito, mas assim, o mínimo de sensibilidade que tem a pessoa, que quando tem um sensor de medida contínua da glicose, ele tem muita informação na mão, ele consegue se virar melhor. Vamos dizer, no consultório, eu dou meu telefone para todos os pacientes diabéticos, né? Porque no começo eu peço assim, ó, eu tenho um grupo de WhatsApp, né, das mães com diabetes, acho que tem umas 170, 180. Tem mais de 200. Né? Tem mais já? Já tô lá, gente. Então, mas assim, eu peço para não perguntar no grupo, eu peço para o grupo não orientar, não ter orientação médica nesse grupo, importante. Mas eu dou o meu telefone para ir ligando. Porque é individualizado, né? O tratamento é sempre individualizado. Uma criança que tem 1 mês de diabetes tem um outro jeito de pensar de uma criança que tem 10 anos de diabetes. Mas assim, quando eles começam a monitorizar, fazer a monitorização contínua, fica muito mais fácil para todo mundo. Eles se comunicam com o meu computador no consultório, as glicemias deles vão para a nuvem e da nuvem vem para o meu computador. Aí a gente consegue conversar, porque assim, o pior absurdo que eu acho, assim, por exemplo, vamos dizer, consulta do diabético a cada 4 meses, 3, 4 meses. Uhum. Aí, por exemplo, você vai esperar 3, 4 meses para corrigir uma glicemia que está dando alta ou que está dando baixo? Não. Essas coisas têm que ser corrigidas em 1, 2 dias. Assim que identificou. Assim que identificou que isso é um problema, não uma ocasião. Eu tomei a mais, aí eu contei errado o carboidrato, tomei a mais, tudo bem, vai ter uma hipoglicemia. Mas assim, você ter o controle mínimo, né? Nossa, essa semana eu estou menstruada e minha glicemia aumentou, então vou aumentar as doses de insulina nessa semana. E aí na outra semana eu abaixo as já doses, sabe como né? agir, né? Entendeu? Você previne, né? Você age antes, né? De acontecer. Exatamente. Acho que a pior coisa para quem tem diabetes é ficar no escuro, né? Exatamente. Então o sensor ele revela, ele mostra até em tempo real o que está acontecendo com a sua glicose, né? Nossa, isso é fantástico. Sensacional. Ficar no escuro tanto de informação, e aí a informação médica, né? A informação fisiológica dela, né? Para usar uma expressão bonita aqui. Meninas, tem dúvidas? Porque papo bom voa. E aqui, como a senhora acredita que a Fernanda não preparou um bolo de fubá
bolo de milho para a gente comer hoje, então? Eu tô brincando com isso, porque a gente gravou um vídeo agora há pouco falando dos tipos de alimentos, né? Então, eu tô vendo ali no tempo que a nossa conversa está indo longe já. Se tiverem dúvida, levanta a mão aí pra gente. Mas é fantástica essa evolução da tecnologia, né, doutor? Assim, e dá inveja também, por exemplo, das crianças europeias, por exemplo. Eu tenho muitos pacientes no consultório que os pais trabalham na Europa, principalmente por conta da Embraer, que tem algumas fábricas em alguns lugares na Europa e tal. E outras fábricas também. O meu sonho é assim, a criança aqui no Brasil ficou diabética. Assim, lá na Europa eles não perguntam, ficou diabética? Vem cá. Tá aqui, vamos instalar. Aqui, vamos instalar a bomba. A bomba de insulina, outra tecnologia incrível, né? Não deveria chamar de bomba, que dá uma ideia, para quem não conhece, é um nome negativo, né? É sistema de infusão contínua de insulina. Isso. É sistema fechado de infusão contínua, porque você mede a glicemia, a própria bomba. Assim, é uma coisa assim, quando você tem uma criança que faz 90% de glicemia no alvo, você sabe, puxa, essa criança assim, super bem controlada, nunca vai ter problema crônico relativo ao diabetes. Então, a Europa, vamos dizer, os sistemas de saúde europeus, que eles já sabem que assim, a criança que usa bomba de insulina vai ser um adulto que eu vou economizar em hemodiálise, vou economizar, né? Em focusação de neuropatia diabética, cegueira, né? Da cegueira. São tratamentos caros e custosos para o Estado. E que vai para a vida toda, né? Exatamente. Então, é porque aqui no Brasil tem uma coisa assim muito imediatista dos políticos, então tem cidade que assim, eu vou trocar o monitor de glicemia, mesmo assim, o monitor de glicose mesmo, de ponta de dedo, de glicemia, porque tem esse chinês aqui que é muito mais barato e tal. Mas porém, é um chinês que não funciona, que mede errado. Isso é um tiro no pé, a população fica sofrendo. Mas não sou eu que vou tratar as complicações, vai ser o outro futuro. É proibida a reeleição, vamos dizer, depois de 2 mandatos, né? Mas então, aí que está a diferença, né, de um político bom, né, um político que não está fazendo uma boa gestão, né. Então, queremos muito que o Vale do Paraíba, assim como o estado de São Paulo e o Brasil, siga nessa de atualizar, né, as tecnologias do tratamento público para a gente não ter complicação. E não é só a complicação a longo prazo, né, doutor? É aquele estresse, menos estresse no dia a dia, para o paciente, para a família, né? O quanto de mães, de pais que não tem que sair do trabalho, que não reduz jornada porque tem que cuidar do filho que está com diabetes, né? Exato. E se tiver um sensor, já vai aliviar muito mais, já vai render mais, já vai dormir muito melhor, Exato. Né? Porque não vai acordar assustado, precisando medir a glicemia. Então, são impactos imediatos também, Nossa, né? A qualidade de vida, por exemplo, das mães dessas crianças, criança passa a dormir, vamos dizer, as mães no começo, quando fica diabética, tem que dormir a criança junto com a mãe e tal. Acorda toda hora para ver se acorda não tá toda hora e tal. Esse sensor, ela divide a monitorização com essa criança, então ela passa a dormir a noite inteira, passa a dormir ela no quarto dela e a criança no quarto dela, porque a criança fica mandando as glicemias. A criança pode ficar sem alarme no quarto dela e ela, vamos dizer, ter o alarme com ela no celular dela. É fantástico, é fantástico. O médico fica mais tranquilo também, né, doutor? Nossa, muito mais, muito mais. Que legal. Uma perguntinha da nossa plateia. Pois curiosidade, na verdade. Claro. Como que as crianças, hoje em dia, eu sei que provavelmente tem muito esse questionamento, mas é que eu vejo muitos médicos negligentes aí e tal, né? Em relação ao doce. Comer doce, posso comer doce. Quando chegam no consultório, como é a sua reação atualmente e o conselho que o senhor dá para elas? Uma boa pergunta. Como é que o senhor orienta hoje? Então, olha, não tem problema nenhum. Vamos dizer, é normal comer doce todo dia? Não, para ninguém, né? Não, para ninguém. Para diabético e não diabético. É normal comer doce quando você vai numa festa?
É normal comer doce quando você vai em um passeio e tal, todo mundo vai para a doceria e você não vai comer? Não vai comer. Para isso, aprende-se a contar carboidrato, aplica-se a dose, se for uma insulina de ação rápida, não tipo Fiasp, mas assim, uma ação rápida. Alguns minutos antes, né, eu vou comer esse pedaço de doce, esse brigadeiro, por exemplo. Esse brigadeiro tem tantos gramas de carboidrato, minha relação de carboidrato é assim, assim, assado. Então, 20 minutos antes eu aplico uma dose de insulina. O cara comeu 40 pedaços de pizza e saiu com 2 horas depois com glicemia de 160. Você vai impedir uma criança de comer doce? Exatamente. Então, por exemplo, na primeira consulta, nunca mais vou poder comer doce. Eu falei, vai sim, assim, é porque assim, a gente não ensina muito a contar carboidrato tá, no início, vamos dizer, porque ela vai estar em lua de mel. Então a relação que você faz de carboidrato na lua de mel é um pouco complicada. Mas depois que vai para nutricionista, aprende a contar carboidrato e tal, vai comer que nem qualquer outra criança, só que de uma maneira mais saudável. Então, para qualquer criança, não é normal comer doce todo dia. Então, para o diabético também não é normal. Mas é normal comer de vez em quando? É normal. Então, o diabético vai comer, aumenta um pouco a dose de insulina naquele dia, lá naquela hora, e pronto, come, não vai ter complicação nenhuma. 2 horas depois, glicemia está 100 e pouquinho, 110, 120, 130, está ótimo. Vida que segue. Gostei disso, trazer para a normalidade da vida, né? Que é como deve ser. Acho que a pessoa que tem diabetes, seja criança, adulto, idoso, ela tem que ter uma vida normal, né? Pois o que não pode você começa a restringir muito, já é chato ter diabetes, ela sabe disso, né? Toda hora é porque eu tenho diabetes. É chato fazer ponta de dedo, é chato fazer insulina, é chato fazer... Tudo é chato, tudo é chato. Né? Então, você tomar até um medicamento via oral de forma crônica é chato. E aí, você ainda fazer essas restrições, tal, assim... a gente chama de terrorismo, né? Esses terrorismos nutricionais ou médicos mesmo. Não vale muito a pena, não. Que bom ouvir isso de um médico, né? Porque torna mais leve o tratamento. E é assim que precisa ser. Tem que ser, porque assim... O que importa é o resultado. O jeito que ele vai fazer isso... doutor, eu comi 40 pedaços de pizza, mas eu tomei um monte de insulina. Eu já fui meio hipoglicêmico, tomei um monte de insulina antes. Depois de 2 horas, repeti uma dose cavalar de insulina. Depois, no final, outra dose de insulina. Tá bom. Me mostra a glicemia 2 horas depois. Estava 160. O que eu vou falar de um cara desse? E esse, pelo que o senhor falou, é um paciente que se conhece e adere ao tratamento, né? Sim. Então, isso que é importante esclarecer também, porque às vezes a pessoa quer mudar de uma hora para outra porque o outro está fazendo, então tem que tomar cuidado, gente. E que live gostosa! Que gravação! Eu sou apaixonada pelos médicos, pelos profissionais de saúde que são educadores em diabetes também. E agora do nosso Vale do Paraíba, né, Fernanda e Ana? Valorizando também os profissionais, os médicos que moram aqui na nossa região. Doutor Israel, muito obrigada pelo tempo do senhor, pela partilha de conhecimento e principalmente por ajudar a mudar a vida de tantas pessoas e ser um educador em diabetes, né? Que acolhe, que ensina, que acompanha. Obrigada mesmo, foi muito importante sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigada, meninas! Com plateia hoje, olha, tivemos um fã-clube aqui do Dr. Israel, a presença da nossa querida Fernanda, nutricionista, né, Fernanda, acompanhando aqui. E quero agradecer a sua presença também, por estar aqui no canal da Momento Diabetes. Vou pedir algo que eu sempre esqueço de pedir, mas eu tenho que ser pidonha, que é curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos,
fazer qualquer comentário aqui no chat, diz aí se você já conhecia essas informações que o doutor compartilhou com a gente, de onde você está nos assistindo. Tudo isso é importante para a gente poder crescer e continuar levando informação para vocês. Então, agradeço e toda semana tem vídeo até o dia 26 de junho, quando a Momento Diabetes completa 9 anos de existência e é o Dia Nacional do Diabetes. Então, fique com a gente e até lá!